Boa noite, pessoal. Boa noite a quem está aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar mais uma transmissão, mais uma palestra ao vivo aqui com essas pessoas. Mais um dia de vibração. Espero que todos e todas possam receber e distribuir, né? Você que está aí com o link, mande para quantas pessoas você quiser para gente juntar as nossas vibrações aqui, tá bom? Boa noite. Nós vamos começar com a nossa alegria cristã. Deixe a tristeza e o desânimo bater. Às vezes o problema está dentro de você. Parece que o mundo inteiro vai desmoronar. Se sente perdido e se põe a chorar, então vem, deixe o amor te levar a buscar caminhos para se melhorar. Plante um sorriso, a paz e a alegria encontrarás. Ame quando puder amar e fazer o amor dentro de ti renascer. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Não deixe a tristeza e o desânimo bater. Às vezes o problema está dentro de você. Parece que o mundo inteiro vai desmoronar. Se sente perdido e se põe a chorar, então vem, deixe o amor te levar a buscar caminhos para se melhorar. Plante um sorriso, a paz e a alegria encontrarás. Ame quando puder amar e fazer o amor dentro de ti renascer. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. E para começar aí com bastante alegria, bastante vibração. Hoje que nós vamos falar do capítulo 15, né? Carol vai falar pra gente, Carol Cavalcante, ela vai falar pra gente esse capítulo 15 e especialmente o Bom Samaritano, que é uma parábola muito bacana da gente refletir bastante. Então, não perca você ir de casa, porque aqui a gente vai aproveitar, né? Então, bora lá, continue. E será melhor seguir os caminhos muitos são, ondas e desejos vãos, vou sempre distrair, mas que base firme então,
vibrações, mais energia para vocês, para aqueles que estão em casa. E, gente, como toda semana a gente está aqui dando os recadinhos, né? Porque é importante a gente estudar, trabalhar, e a nossa casa oferece tudo isso: estudo, trabalho, né? Então, sábado, às 17h30, dia 19, nós vamos recomeçar os nossos cursos presencialmente. Então, você que ainda não fez sua inscrição, está aberto lá nas nossas redes sociais, faça sua inscrição para estudar conosco. E nós temos os trabalhos, nós temos o bazar, que funciona todos os dias, lá na Padre Eustáquio, 1742, né? E nós temos no mesmo endereço, aos domingos, o almoço fraterno, que a gente leva para o pessoal em situação de rua. Então, se você quer ir conhecer, não pode ir durante a semana ajudar no bazar, então aos domingos. E aqui nesse endereço da Monte Santo, nós vamos recomeçar logo a nossa campanha Fraterna Alta de Souza, que é similar à campanha do Quilo, né? E que é o mesmo endereço que vão começar os cursos também, tá? E mais ainda, no domingo, nós temos o trabalho lá no Morro das Pedras, com as famílias de lá, um trabalho bem bacana. Nós estamos por lá, se você quiser conhecer, todo domingo, a partir das 8 da manhã, estamos lá, certo? Então é muito trabalho, muito estudo, e as oportunidades estão aí. Boa noite para quem chegou. Oi? Campanha do livro também. O Clube do Livro? O Clube do Livro. Olha, tá vendo? Nós temos a oportunidade do Clube do Livro ainda. Tem muita coisa. O livro você paga R$20 por mês e recebe lá na sua casinha, né? Um livro com vários autores diferentes, mas com toda a confiança, porque eles são feito uma triagem toda até chegar a você. Então são de confiança, certo? Continuemos. Nós vamos surge uma nova manhã, iluminando o coração, tão bela me trazer sempre uma nova lição. Elevo o pensamento a Jesus.
agora cantar mais uma música só para a gente fazer a nossa prece e dar seguimento à noite. Capítulo 15, o Bom Samaritano, do Carol Cavalcante. E ela já está preparada aí para nos explanar com a música aí. Ao despontar novo dia, elevai o pensamento ao Pai Celestial. Faça uma prece, rogue amparo e proteção. Viva os momentos da caridade em ação. Ao terminar a jornada, acalme o coração, entregue-se a Deus, agradecei com humildade e alegria todo o bem que concede aos filhos seus, e todos numa só corrente de energia nos ligamos a sublimes vibrações. O silêncio é nossa prece de amor e esperança, no alvorecer dos nossos corações. Mais que pedir, agradecer e louvar a divina criação. Mais que pedir, agradecer e louvar a divina criação. E assim, Senhor, somos gratos por mais uma noite de vibrações, de estudo, de trocas. Que o Senhor possa sustentar o nosso coração e a nossa mente ao entendimento do Evangelho dessa noite. Agradecemos por termos chegado até essa casa, e todos aqueles que se ligam de suas casas também possam se sentir agraciados pela bênção que Jesus traz a todos nós. Obrigada, Senhor. Ilumine a palestrante dessa noite e que ela possa ter envolvida nas suas palavras. Que assim seja. Aline. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Boa noite a quem está nos acompanhando pela internet. Boa noite aos presentes. É com muita alegria que nós estamos nesse ano retornando às nossas atividades presenciais. É com muita alegria que a gente recebe todos vocês e também quem está nos acompanhando do seu lar. Hoje nós vamos tratar da palestra com o tema O Bom Samaritano, que na verdade é uma parábola que Jesus contou no meio das pessoas em um dia que ele estava dando uma assembleia. Então nós primeiro vamos verificar o conteúdo dessa parábola, depois nós vamos discutir do que se trata e por último nós vamos refletir um pouco sobre a grande lição que essa parábola traz, que é a lição da caridade, que é o grande ensinamento de Jesus. Esse é o diferencial que Jesus veio trazer para a humanidade, nos ensinar a ser caridosos, a ser amáveis.
E Jesus, como sendo um sábio, um mestre, ele sabia muito bem com quem ele lidava. Ele sabia qual era o alcance daquelas pessoas, o alcance intelectual, o que aquelas pessoas conseguiam compreender, o que elas desejavam. Então ele ia dando seus ensinamentos sempre de uma forma que fosse mais acessível para todo mundo. Por isso que Jesus usava do recurso das histórias. Quem é que não gosta de uma história? Todos nós gostamos de ouvir histórias desde que nós somos crianças. A gente tem o costume de ler histórias para as crianças ou contar histórias. A gente assiste filme, a gente vê novela. Hoje aí nós estamos acompanhando as séries, né, que são muito populares. Tudo isso são formas de se contar histórias. Pela tecnologia ou pelo modo tradicional, que é alguém contando para você e você escutando, mas tudo se resume a histórias. Então, nós aprendemos assim, nós gostamos de ter esse tipo de ensinamento, esse tipo de aprendizado. Então, Jesus estava numa das suas palestras e ali havia discípulos e havia também doutores da lei. Quem que eram os doutores da lei? Eram os intelectuais da época, eram as pessoas consideradas sábias. E os doutores da lei, muitas vezes, eles queriam testar Jesus. Em várias passagens do Evangelho, nós temos situações em que Jesus é indagado, é questionado por um doutor da lei. Por quê? Como eles eram homens sábios, homens considerados inteligentes, que detinham ali um poder sobre as pessoas, eles achavam muito estranho aquele mestre, aquele homem humilde, que surgiu do nada e falava coisas que atraía as multidões. Então eles ficavam um pouco desconfiados de Jesus. Sempre que havia uma oportunidade, um doutor da lei questionava Jesus, falava alguma coisa para ver se Jesus saía ali do lugar, para ver se Jesus estava realmente certo do que ele estava dizendo. Era uma forma de testar até onde ia a capacidade de Jesus. E nesse dia aqui que nós vamos ver a historinha, não foi diferente. Então Jesus estava explicando para as pessoas sobre o que deve ser feito para se alcançar o reino dos céus. Ele começa a falar daquela imagem das pessoas que no julgamento final, as que estão boas estarão à direita, as que não são tão boas estarão à esquerda. E ele estava dando esse ensinamento para as pessoas que estavam ali ouvindo. E aí, um dos doutores da lei levanta a mão e indaga de Jesus: Mestre, o que é necessário fazer para possuir a vida eterna? E aí Jesus responde: O que está escrito na lei? O que lês nela? O doutor da lei respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e a vosso próximo como a vós mesmos. Jesus então disse: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ou seja, o homem já sabia o que tinha que fazer, né? Ele já sabia qual que era a fórmula para alcançar a vida eterna. Ele estava perguntando para Jesus só para ver o que Jesus ia falar. Na verdade, ele queria saber se Jesus conhecia as leis da época, se Jesus conhecia o Velho Testamento. E Jesus conhecia muito bem. E aí esse mesmo homem, não contente, vai lá e pergunta de novo para Jesus: Mas quem é meu próximo? Porque Jesus fala que ele tem que amar o próximo. E aí o homem então indaga: Quem é esse próximo? E Jesus, em vez de responder diretamente, conta então uma história para ele. Conta a parábola do bom samaritano, que diz assim: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu entre as mãos de assaltantes, que o despojaram, cobriram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Chegou em seguida um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, e avistando-o, passou ao largo. Um levita, que vinha também pelo mesmo lugar, observando, passou igualmente distante. Um samaritano, entretanto, que viajava, chegando onde jazia aquele homem, vislumbrando, enterneceu-se de compaixão. Aproximou-se dele, verteu óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou.
Após isso, colocou-o em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Pela manhã, pegou o dinheiro, entregou ao dono da hospedaria e disse: cuide bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, irei restituir-vos quando retornar. Jesus termina de contar e pergunta então para o homem da lei: qual dos três vos parece ter sido o próximo do que tombara entre as mãos dos salteadores? O doutor respondeu: o que exerceu a misericórdia para com ele. Pois então, disse Jesus, vai e faz o mesmo. Ou seja, Jesus conta a historinha para dar a resposta que o homem estava querendo. E ele, olha como Jesus, mais uma vez, a gente ressalta a inteligência de Jesus. Por que ele contou essa historinha? Porque ele poderia falar para ele. Mas é porque ele queria que o homem raciocinasse e tirasse a sua conclusão sozinho. Porque foi isso que ele fez. Ele foi escutando, ele falou: olha, o homem que foi bom foi aquele que ajudou o homem que estava caído. Ele fez o amor ao próximo. Ele, por conta própria, se deu conta do que deve ser feito. E é assim que Jesus nos ensina. É assim que a gente consegue mudar os nossos comportamentos. Quando a gente se dá conta do que a gente está fazendo. Quando a gente se dá conta do que é errado e o que é certo. Pois nós já sabemos o que deve ser feito. As leis estão aí. As leis morais, as leis dos homens. Os nossos pais, desde que nós somos crianças, nos ensinam. Mas quem aqui é pai, mãe, avô, deve saber que você fala para a criança e muitas vezes ela finge que não escuta. Por quê? Porque ela precisa absorver aquilo de outra forma. Aquilo precisa fazer sentido para ela. Ela precisa chegar à conclusão: opa, isso aqui é legal, isso não é legal. E nós somos como crianças perante a Jesus. Nós somos espíritos ainda muito inferiores a Jesus. É por isso que ele nos dá a lição assim, de uma forma tão simples. Então, se a gente for observar bem essa parábola do bom samaritano, a gente tem que levar em consideração algumas questões. Primeiro, que o homem estava vindo, de Jerusalém a Jericó. Eram cerca de 23 quilômetros de Jerusalém a Jericó. E naquela época as pessoas faziam as viagens caminhando. Então vocês imaginam aí como esse homem estava nesse caminho, a pé, de uma cidade a outra. Jericó era uma cidade que era rica em comércio. Então muitas pessoas iam até lá para vender as coisas, para fazer as suas trocas comerciais. Provavelmente era o que esse homem estava fazendo, uma vez que veio um monte de ladrões e assaltaram. Então ele tinha bens, ele tinha coisas ali com ele, E aí passa o sacerdote. Quem que era o sacerdote naquela época? Era como se fosse um ministro da igreja, alguém que era um alto cargo dentro das religiões. O sacerdote, um alto cargo dentro das religiões, passa pelo homem caído, ignora o homem caído, vai embora. Depois vem um levita, que também era uma pessoa que tinha um certo cargo religioso. Eles eram como se fossem guardiões da lei de Deus. O levita passa pelo homem, ignora o homem, vai embora. Aí vem o samaritano. Por que o samaritano? Por que Jesus usa essa imagem do samaritano? Os samaritanos eram as pessoas que eram de Samaria. Depois que teve a divisão das 12 tribos de Israel, aí teve muitas guerras, muitos conflitos, então a região norte ficou ali a capital, Samaria. E aí os samaritanos e os judeus, eles tinham umas certas desavenças, do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, Então eles eram como se fossem inimigos. Um judeu e um samaritano não se davam bem. E os samaritanos eram considerados, inclusive, pessoas que não eram muito bem resolvidas com a religião, porque eles eram monoteístas, mas aí quando veio essa questão das 12 tribos, e aí separou, a Samaria recebeu muitos estrangeiros, então eles acabaram incorporando também um pouco das religiões desses estrangeiros. Então, para os judeus, os samaritanos eram vistos como pessoas que não eram muito dadas à fé, não eram muito religiosas. Então tinha essas desavenças.
E por que Jesus fala logo do samaritano? Porque ele era considerado uma má pessoa. Só pelo fato de morar na Samaria, ele era considerado uma má pessoa. Engraçado que a gente está falando de algo que aconteceu, né? Na época de Jesus, nem se sabe se aconteceu, porque era uma historinha. Mas até hoje a gente tem esses tipos de preconceito, né? De julgar as pessoas pelo lugar onde elas moram, de onde elas vieram. A gente não mudou muito, se a gente pensar bem. E então, os samaritanos eram assim, desprezados. E quem é que para ajudar o homem caído? Justamente o tal do samaritano. E ele não sabia quem era aquele homem. Ele não sabia se era um judeu, se era um samaritano, se era um sacerdote. Não tinha como ele saber, o homem estava caído, cheio de feridas. Ele simplesmente teve o quê? Compaixão, é a palavra que está aqui na parábola. Diferente dos outros que ignoraram o homem caído, ele olhou e falou, opa, não posso ir embora e deixar essa pessoa aqui. E aí o que ele faz? Cura as feridas. Que mais que ele foi fazendo? Pega o homem, coloca no cavalo dele, dá carona pro homem de cavalo, leva na hospedagem, paga a hospedagem e ainda fala pro dono da hospedagem, olha, eu vou deixar pago aqui o dia de amanhã dele, se ele precisar de mais coisa, quando eu voltar da minha viagem, eu pago o restante. Ou seja, ele resolveu todo o problema do homem que estava caído ali. E por que é que Jesus nos conta esse ensinamento? Porque é assim que se faz a caridade. Esse é o grande exemplo de amor ao próximo. Porque caridade de verdade, amor ao próximo mesmo, é eu tentar, de todas as formas, deixar a pessoa na melhor condição possível. E muitas vezes a gente confunde esmola com caridade. Porque vamos contemporaneizar a parábola. Se fosse nos dias de hoje, que nós vamos sair no centro de Belo Horizonte, a gente vai ver muita gente caída na rua. Vê? A gente vê o tempo todo. E o que a gente faz com as pessoas caídas? Mas eu não posso pegar ela, colocar no meu carro, levar para casa, levar ela para o albergue. Será? Será que eu não posso ir atrás da autoridade responsável? Será que eu não posso fazer algo mais do que simplesmente ignorar a pessoa? Ou então, o que a gente faz geralmente? A gente fica incomodado, né? Aí a gente fica incomodado, a gente pensa assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Escutei lá a parábola do bom samaritano, e aí? Aí eu vou dar um dinheirinho para essa pessoa, né? Eu vou ver o que ela está precisando aqui de imediato. Aí eu dou um dinheirinho para ela. E aí eu vou embora, resolvido aqui internamente. Pronto, fiz minha parte, é isso aí. Ajuda eu dar o dinheirinho para a pessoa? Ou às vezes a pessoa está precisando de um alimento, de uma água, ajuda? Ajuda. É legal? É. Mas eu resolvi a questão dela? Não. É claro que a gente sabe que a gente não dá conta de resolver as questões de todo mundo. Mas essa imagem, ela serve para a gente pensar que tem situações que a gente pode sim fazer um pouquinho mais pela pessoa. Tem situações que a gente pode fazer igual o samaritano, que é ir lá, resolver toda a situação da pessoa, deixá-la o mais confortável possível. Isso sim é caridade, isso é amor. E por que então que nós temos que estar com esse pensamento atento aqui? Porque às vezes a gente se vangloria por muito pouco. Nós já escutamos infinitas vezes, nós temos bazar na fraternidade, né? Renê aqui, Sérgio, nossos coordenadores, não nos deixam mentir. Quantas vezes a gente recebe muitas doações? As doações são maravilhosas, é graças a elas que nós temos o bazar. Inclusive nós precisamos de doações, tá? Você que está em casa, quem está aqui, a gente aceita, é maravilhoso. Mas tem gente que às vezes chega pra gente assim, com uma sacola de doação, fala assim, nossa, mas é tão bom fazer caridade, né? Eu adoro, olha só, eu trouxe esse monte de coisa aqui, aí eu me sinto tão bem porque eu tô ajudando o próximo e não sei o quê. Aí a pessoa faz um discurso se vangloriando pela doação que ela tá dando. Que na verdade para ela é um benefício, porque ela tá tirando o tralho da casa dela.
tá tirando lá um monte de coisa que ela não tinha nem para onde pôr. E ela acha que ela já é uma pessoa super maravilhosa, uma pessoa super boa, assim, melhor pessoa do mundo. Não entendo errado, nós não estamos desmerecendo as doações, até porque a gente precisa das doações. E já é uma coisinha. Porque tem gente que não consegue se desfazer das coisas, né? Tem gente que é tão apegado que não consegue nem ali e doar. Mas isso é só o primeiro passo. O desfazer das coisas que você não precisa é o primeiro passo. E ele tem que ser dado. É assim mesmo que começa. Só que a gente tem que ter consciência que é preciso mais. É preciso mais do que simplesmente eu me desfazer do que nem me faz falta, não é? Eu preciso me doar. Eu preciso auxiliar o próximo. Eu preciso fazer igual o samaritano, ó, gastar um tempinho ali para diminuir a dor do outro. Porque mesmo que eu não resolva o problema da pessoa, eu posso diminuir a dificuldade dela. E naquele momento ali já vai ser muita coisa para ela. Esse é o convite que Jesus nos faz. Esse é o convite que o Espiritismo nos faz. Quando Kardec coloca como a máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é para a gente estar atento a isso. Não basta eu ter a minha vida resolvida. Não basta eu ter todo o orgulho da minha vida de ter carro, casa, emprego, de ter criado os filhos, de não passar necessidade, a minha família está bem, ótimo, que bom. Então agora está na hora de pensar nas outras famílias que não estão bem. Se para você está tudo certo, então o que você tem que fazer pela humanidade? Você tem que distribuir. E não é distribuir dinheiro, não. É distribuir seu tempo. É distribuir o seu carinho. Tem alguns colegas que estão aqui que participam conosco do almoço fraterno, né? A gente faz as marmitinhas na casa e leva às ruas. Coisa simples. 4 horinhas que a gente gasta por semana. E às vezes a gente ouve das pessoas relatos assim que até nos deixam sem graça. Elas falando assim: nossa, que legal, né? Vocês estão aqui no domingo se preocupando com a gente. Vocês podiam estar na sua casa, com a sua família, assistindo TV, dormindo, descansando. E olha que nós não estamos fazendo quase nada. Nós estamos indo lá entregando uma marmitinha. Daqui a pouco a pessoa vai ter fome de novo. A gente resolveu um problema ali instantâneo. Mas aquele problema instantâneo que a gente resolveu já é muita coisa. Aí a gente fica na torcida, porque a gente sabe que tem outros grupos que vão mais tarde, que vão no outro dia. Então olha só que legal. Se cada um vai lá e resolve o problema instantaneamente, as pessoas ficam paradas. É lógico que o ideal é que não tivesse pessoas em situação de rua. Esse é o ideal. Mas já que tem pessoas que estão nessa situação, o que nós vamos fazer por elas? Vamos deixá-las lá? Jogadas? Igual estava o moço aqui da parábola? Não. Então, essa deve ser a nossa motivação de vida. É isso que o Espiritismo e que Jesus nos fala. E por quê? Porque quando a gente desencarna, o que a gente vai deixar aqui? Eu não estou nem falando de questões ligadas ao juízo final, porque muita gente também pensa assim, né? Não, eu vou fazer o bem, porque depois eu vou ser julgado. Isso é uma forma um pouco egoísta de fazer o bem, mas pelo menos você está fazendo, já é um primeiro passo. Mas para além disso, vocês já pensaram nisso? Qual que é o legado que você vai deixar? Se você desencarnar hoje, o que as pessoas vão falar de você? O que elas vão falar das suas ações? O que você deixou aqui? Porque nós não podemos esquecer que o nosso tempo na Terra é tão curto que a gente desencarna e hoje as pessoas estão numa vida tão louca, elas estão tão egoístas, muitas vezes, que passa 1, 2, 3 meses, menos de 1 ano, às vezes você não vai nem ser lembrado mais. Vai ter um ou outro da sua família que tinha mais afeto, que vai lembrar de você, que vai fazer oração para você. Mas a gente não pode se enganar. As pessoas esquecem de quem desencarna. Porque elas têm que seguir a vida delas. Elas têm que se preocupar com o que elas têm que fazer aqui. Então o que nós vamos deixar? O nosso legado. Para a gente ser minimamente lembrado, a gente tem que ter pelo menos alguma coisa de bom
E essa coisa de bom não é os bens materiais que a gente juntou, porque os bens materiais que a gente juntou, no outro dia a família toda vai estar lá brigando para ver quem vai ficar com os bens materiais. Eles vão dar conta disso, porque geralmente é assim, né? A pessoa desencarna, enquanto tá tendo velório, já tem gente discutindo ali o que vai fazer com as heranças. Então, os seus bens materiais, eles vão estar cuidados, pode ficar tranquilo. Vai ter gente na sua família que vai estar bem preocupado com as suas questões materiais, que você lutou a vida inteira para ganhar. Mas e os seus bens imateriais? E o seu legado aqui, ó, para os seus filhos, para a humanidade, para as pessoas que conviveram com você? É tão bom quando alguém fala de uma pessoa que não está mais entre nós e ela fala assim, nossa, mas fulano fazia isso, fulano deixou tal exemplo, fulano era uma pessoa tão boa. Tomara que as pessoas falem isso da gente também, né? Mas para isso a gente precisa fazer por onde? A gente precisa se mover. E é muito fácil, o convite é dado pra gente toda hora. Vanessa deu os recados aqui, na nossa casa mesmo, que é uma casa pequenininha. Nós temos campanha do quilo, almoço fraterno, bazar solidário, trabalho no posto de assistência com a comunidade lá no Morro das Pedras. Uma casa desse tamanho, olha, 4 trabalhos diferentes, em dias diferentes, sábado, domingo, durante a semana. Então não tem desculpa para falar que não tem tempo, porque você tem opções. Se não for aqui, tem uma série de casas espíritas, de igreja, de lugares que você pode fazer ações. Ou você pode juntar um grupo de amigos. Vamos lá fazer uma visita no asilo? Não precisa nada, só precisa ter ouvidos para escutar os vovozinhos e as vovozinhas que ficam tão felizes de receber visita. Tem gente que deixa eles lá abandonados. Vamos fazer visita no hospital, para as pessoas que estão nos presídios. Vamos doar os nossos braços, as nossas mãos, as nossas habilidades. Todo mundo tem algo a oferecer. Todo mundo. E é isso que vai nos tornar pessoas mais amáveis. É essa vontade de auxiliar o próximo. Porque nós também sempre somos auxiliados. O tempo todo tem alguém nos ajudando. Seja no trabalho, seja numa situação difícil. Às vezes você tem um problema, não consegue resolver, do nada vem ajuda para você. Então você também pode ser aquela pessoa que resolve o problema do outro. E é assim que a humanidade vai melhorando. Eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. E aí a gente consegue viver melhor, né? Mas se a gente ficar no nosso egoísmo, fechadinhos, só se preocupando com o que está acontecendo à nossa volta, a gente não está praticando o amor. A gente não está praticando a caridade. Porque não basta não fazer o mal. Não fazer o mal é um passo, ok? Mas eu preciso fazer o bem. Eu ficar só ali, não, mas eu não faço mal pra ninguém, não atrapalho a vida de ninguém. Tem gente que fala isso, né? Não tô incomodando ninguém. Tá, mas o que você tá fazendo de bom? O que você tá fazendo que vai trazer melhorias para as pessoas que estão ao seu redor? Às vezes uma coisinha simples, quer ver? Um exemplo simples que eu fico reparando na minha vizinhança. Não tô falando mal dos meus vizinhos não, viu, gente? Mas às vezes eu fico reparando e falo, gente, não tô acreditando. As pessoas às vezes não conseguem cuidar do próprio lixo. Olha só, a pessoa vai lá, coloca o lixo de tudo quanto é jeito, com saquinhos tudo abertos, tudo jogado, ou coloca 300 sacolinhas assim na calçada e não pensa que o gari tem que ir lá correndo, aí ele vai ter que ficar pegando um monte de sacolinha, porque a pessoa quer economizar 70 centavos em vez de comprar um saco de lixo, que é feito para isso, né? Você coloca o lixo e tal. Por que eu tô dando o exemplo do lixo? Porque isso é sinal de colaboração coletiva com o planeta, com o meio ambiente, com o vizinho do lado, porque se eu não ponho meu lixo direito, aí vai cair o lixo na calçada do vizinho. Com o gari, que fica lá correndo o dia inteiro para pegar o seu lixo, né? Para resolver o seu problema do lixo. E às vezes a gente não pensa nem em deixar o lixo de uma forma mais decente ali, separadinho, né? Plástico, latinha, tem a galera que cata os recicláveis. Vamos facilitar a vida das pessoas, né? Isso é um exemplo assim, desse tamanho. Só pra gente entender o tanto que às vezes a gente não presta atenção no impacto das nossas ações para o outro e para o planeta.
né? Porque a questão ambiental, por exemplo, é uma questão grave, né, para a gente. E que, inclusive, os livros espíritas dizem que provavelmente daqui a um tempo nós vamos sofrer a consequência do nosso próprio descaso com o planeta. E talvez quem vai sofrer não vai ser nem a gente, vai ser os nossos herdeiros. Daqui 50 anos, com a temperatura do planeta lá no alto, com o desmatamento num nível absurdo. Por quê? Porque a gente não cuidou direito do que Deus nos ofereceu. Então aí os nossos herdeiros vão sofrer com a nossa irresponsabilidade, a nossa falta de amor ao próximo, porque isso é amor ao próximo também. Cuidar do planeta é amor ao próximo, é amor a quem vai ficar aqui, aos meus descendentes, que vão sofrer com a situação difícil. Então, a gente finaliza o nosso estudo de hoje justamente pensando nessa lição, a lição da caridade, a lição do amor. Porque na verdade nas primeiras traduções da Bíblia não estava escrito caridade, estava escrito amor, né? Daí depois foram feitas as traduções e aí colocaram caridade. Mas na verdade seria fora do amor não há salvação. Esse é o amor de que Jesus fala. É um amor no sentido muito maior do que você amar o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Isso aí é o básico, é o mínimo, é você amar quem está ali ao seu redor. Mas ainda não é o amor de que Jesus está falando. Jesus está falando desse amor aqui, ó, que é um amor coletivo. Que é um amor que eu expresso inclusive nas minhas palavras. Quando eu falo palavras grosseiras, palavras de baixo calão, quando eu fico só reclamando, eu não estou emanando amor. Eu estou emanando raiva, ódio. E isso também é falta de caridade, porque o outro não é obrigado a escutar você lá, xingando, falando um monte de coisa. Tem gente que já acorda de manhã, nem um bom dia dá, né? Já acorda reclamando. Outro dia a gente ouviu uma reflexão sobre a palavra reclamar. Veja bem, reclamar. O que quer dizer clamar? Clamar é pedir, né? Se eu clamo a Deus, eu estou pedindo, eu estou louvando. É o prefixo de quando eu falo algo duas vezes, né? Eu vou reorganizar o espaço. Quer dizer que eu organizei uma vez, vou ter que organizar de novo. Eu vou tentar reviver o paciente, ou seja, o paciente estava quase morrendo, eu vou tentar trazer ele à vida de novo. Então, quando eu reclamo, eu estou pedindo duas vezes aquilo que eu estou falando. E como ninguém reclama coisa boa, eu estou pedindo duas vezes coisa ruim. E tudo que eu peço, eu jogo para o universo, volta para mim, né? Então, se eu estou reclamando do meu emprego, da minha vida, da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do Brasil, do presidente, do mundo, tem gente que só reclama o tempo todo, nada para ele tá bom. Eu estou pedindo duas vezes aquilo. Então eu não vou sair daquela situação, eu vou ficar só numa situação de negatividade, porque eu estou pedindo, eu vou ficar recebendo. Então também pensar que nós podemos emanar amor com as nossas palavras, sendo menos agressivo, sendo menos violento, sendo positivo, sendo esperançoso, dando esperança para as pessoas. Se alguém reclama do seu lado, não, meu irmão, que é isso? Vamos ter paciência, vamos ter esperança, vamos pensar positivo, vamos ver a situação. Toda situação tem um lado positivo, nenhuma situação é totalmente negativa. Sempre tem algo ali que dá pra gente aproveitar. E aí nós podemos ser o veículo que faz as pessoas pensarem nisso. Fala assim, não, olha só, vamos ver pelo lado positivo essa situação? Vamos ver aqui o que a gente pode tirar de aprendizado? Então que nós possamos emanar esse amor ao próximo nas nossas ações, se não der nas ações, nas palavras, no sentimento, na gratidão. Nós estamos vivos, nós sobrevivemos a uma pandemia que até agora não acabou. Então só de nós estarmos aqui, nós temos que estar muito gratos. Quantas pessoas desencarnaram sem ar? Sem ar, que é grátis, que está aqui. Quantas pessoas perderam a vida porque não tinha o ar que a gente está aqui respirando? Então nós temos sim muitos motivos para agradecer, mesmo que a vida esteja difícil, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, porque todo mundo está passando, o planeta está em dificuldade, mas está tudo certo, nós estamos na evolução do planeta, então vai ter esse momento de turbulência para depois chegar o momento
calmo e tranquilo, né? Depois da tempestade vem a bonança. Então é o planeta inteiro. Não é só aqui no Brasil, não é só aqui em Minas Gerais. O planeta todo está em transformação, está em crise, está em dificuldade. Se vocês verem notícias dos outros países, vocês vão ver. Todo mundo está passando por um momento de dificuldade. Então o que a gente faz? A gente fica sentado reclamando ou a gente tenta extrair o melhor que dá? E não é ser ignorante, não é ser ingênuo, não. Nós sabemos da situação difícil, mas é ter essa noção da situação difícil e pensar assim, o que dá para fazer? O que dá para fazer para melhorar um pouquinho a vida do meu próximo? Para melhorar um pouquinho a minha vida? Para melhorar um pouquinho quem está ao meu redor? É isso. Cada um fazendo um pouquinho, a gente volta àquele exemplo que a gente deu. Cada um que vai lá e alivia a dor da fome de quem está na rua, um vai de manhã, um vai à tarde, um vai à noite. Pelo menos a gente ameniza o sofrimento da pessoa, que já está numa situação difícil, que ela está em situação de rua. Já é uma situação muito precária. Mas pelo menos ela não vai estar em duas situações precárias, né? Que é estar na rua e estar com fome. Então a gente vai pelo menos amenizar, né? Essa dor. Cada um faz um pouquinho. E aí a gente chega em algum momento na nossa plenitude, que ela vai chegar, né? Mas para isso a gente tem que se mexer, né? Então a gente finaliza fazendo esse convite, essa reflexão, e convidamos aí quem quiser participar das nossas tarefas, né? Nós temos aí muitos trabalhos, né? Tudo voluntário, mas a gente precisa ir das mãos. E se não der para você participar das tarefas, que você possa pelo menos levar essa reflexão para o dia a dia. Como que eu posso fazer o meu dia melhor? Como que eu posso fazer o dia do meu colega de trabalho melhor? Como que eu posso emanar palavras legais, palavras boas, né? O que eu vou fazer hoje para mudar o clima do meu ambiente de trabalho? Às vezes eu vou, sei lá, dar uma balinha para cada um, distribuir um sorriso, não está podendo distribuir abraço, né? Um sorrisinho com os olhos assim, dentro da máscara, né? Dá pra gente pensar nessas coisas que são pequenininhas, mas que fazem a diferença. Então, essa aqui é a Maria e os esposos que vão começar o curso aqui com a gente. Olá, sejam bem-vindos. Pois é isso mesmo. Por meio dos cursos é que a gente forma os nossos palestrantes, os nossos passistas. Então, às vezes você vem aqui na Casa Espírita e pensa, nossa, eu queria estar ali dando palestra. Nós precisamos de pessoas para dar palestra, mas ela precisa passar pelo curso. Nós precisamos de passistas. Nós precisamos de pessoas para a corrente magnética, que eu trabalho aqui na Casa Espírita, né, da mediunidade, também é um trabalho de amor ao próximo. Então, se você quer participar desse trabalho, venha para o curso, que em 3 semestres você vai poder ser passista aqui com a gente. Olha que beleza, você vai usar as suas mãos para auxiliar o próximo, porque o passe é isso, né? Tem um curso, inclusive, que a gente estuda durante um semestre, como que acontece o passe. É uma transfusão magnética de energias. Então, ó, pelas suas mãos, você vai poder auxiliar muitas pessoas. Olha que ótimo, né? Usar nossas mãos para uma coisa boa. Então, fica o convite a todos e todas, que nós possamos aí estar imbuídos dessa ideia do amor de Jesus, né? A gente sabe que nós não somos perfeitos, mas a gente tá ali no caminho, e um pouquinho sim, todo mundo consegue fazer, né? Que nós possamos ter uma noite abençoada. Quem está aqui, nós vamos encaminhá-los ao passe. Para você que está aí nos acompanhando do seu lar, nós agradecemos e informamos que na terça-feira estamos aqui novamente. É uma satisfação poder estar aqui, né, junto aos lares. Olha, isso é um benefício da pandemia. A pandemia é horrorosa, mas olha que legal, a gente não tinha isso antes. A gente nunca tinha pensado em fazer palestra no Facebook. Agora nós estamos aqui, ó, no Facebook e com vocês aqui, atendendo muito mais pessoas. Então, olha como dá para tirar uma coisa boa mesmo de uma catástrofe mundial, né? E que a gente possa aí ter o amor de Jesus junto a nós. Muito obrigada, boa noite, né?